que nós vamos continuar a complicar a nossa vida e vamos deixar de viver a simplicidade da vida cristã? Porque a grande pergunta é, e se todas essas coisas, desde que nós fomos bebés até agora, que têm sido acrescentadas ou que nós temos acrescentado à nossa vida, não forem nada comparadas com aquilo que realmente é importante para nós vivermos nesta vida? E se nós estivermos a viver tanta coisa, mas nós não estivermos a viver o mais importante? Está aí alguém? Eu não sei em relação a vocês, mas há tantas coisas que eu tenho para fazer e tantas responsabilidades e tantas necessidades e tantas coisas. Eu sei que todos aqueles que estão aqui percebem aquilo que eu estou a dizer, que às vezes eu dou por mim a pensar assim: André, será que tu estás a fazer aquilo, tu estás a fazer tanta coisa, será que estás a fazer aquilo que é mais importante? Pergunta aí à pessoa que está ao teu lado: tu estás a fazer o que é mais importante? Então hoje nós vamos estar a falar sobre o compromisso da simplicidade cristã. Escutem, o compromisso da simplicidade cristã. Olha para a pessoa que tu não olhaste, está do teu outro lado, e diz: simplifica. Simplifica-me. Simplifica. A fim de que tu faças aquilo que é mais importante tu fazeres na tua vida. Então nós hoje vamos falar sobre isso, sobre o compromisso da simplicidade da vida cristã. E o que é uma vida simples, igreja? O que é uma vida simples? Então eu vou deixar aí uma frase para a gente meditar, porque vai ser o tema que nós vamos estar a falar hoje. Diz assim: uma vida simples é uma vida disponível. Toda a gente pode dizer disponível. Um bocadinho mais alto, só favor. É uma vida disponível para desfrutar de Deus. Bora lá dizer isso: desfrutar de Deus e estabelecer o seu reino na terra. É que esta já é mais difícil. É quando é relacionamento com Deus. Cumpriu o propósito dele na terra. Uou. Esse é um bocadinho mais complicado. Vitória em Cristo. Morrer com Ele para experimentar a sua ressurreição. Uou. Ser salvo por Deus. Boa. Negar-me a mim mesmo. Uou. Só que é neste paradoxo que a simplicidade da vida cristã se encontra, igreja. Uma vida simples é uma vida disponível para nós desfrutarmos de Deus. E desfrutar de Deus, tal e qual como o Davi falou hoje na oração dos voluntários. Desfrutar de Deus é viver um pleno relacionamento com Ele. Eu hoje não vou pregar nada de novo. Eu hoje vou nos relembrar do que é que a palavra de Deus diz que é o mais importante para nós vivermos na nossa vida. E a primeira coisa que eu quero que tu relembres é que tu foste criado por Ele para viver para Ele. E se tu não estás a viver para Ele, para aquele que te formou desde o ventre da tua mãe, a nossa vida será em vão, independentemente das coisas que nós alcancemos nesta vida. E se calhar alguns de nós estamos numa fase em baixo, onde parece que há muita coisa neste mundo que a gente não tem alcançado e que nós gostávamos. E se calhar há outros que estão no topo da vida a dizer: eu nunca tive um ordenado tão bom, nunca tive tanto sucesso familiar, espiritual e emocional. Não interessa onde é que tu te encontras. A plenitude da nossa vida está escondida em Cristo, igreja. Então, se nós queremos viver essa vida disponível, e se essa vida disponível começa no relacionamento com Deus e continua nos propósitos de Deus, qual é que é o primeiro grande impedimento para nós vivermos uma vida simples? Sabem qual é? Falta de... Vocês vão conseguir chegar lá. Vai aparecer ali. Falta de... Podia ser também, foco é bom também, mas não é só isso. Quando eu pergunto à maior parte das pessoas: porquê é que tu não consegues viver uma vida simples? A maior parte delas diz que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Ou seja, já alguém vos disse isso? Quando vocês fizeram algum tipo de pergunta? Eu gostava, eu queria, se calhar até dava se eu ajustasse aqui algumas coisas, só que há um problema, é que eu não tenho tempo. Voltando aos bebés, vocês sabem que os bebés estão sempre com tempo. Eu não me lembro de chegar um dia à Benedita e dizer assim: Benedita, o que é que tu vais fazer hoje? E ela: pai, hoje não dá porque eu tenho muita coisa para fazer. Ela tem sempre tempo, porque ela é uma bebé. Ela tem sempre tempo para estar com o... Sempre. Ela está sempre disponível. Ela está sempre disponível. Mas ela não está simplesmente disponível para estar com o pai.
ela está disponível também para fazer alguns propósitos com o Pai. Uma das coisas que a gente gosta mais de fazer, tanto eu como ela, é ir ao Mercadona. Porque há coisas que são precisas fazer na vida. Não é só relacionamento, é propósito também, porque há algumas coisas que a gente tem para fazer nesta vida, certo, igreja? E é interessante porque a Benedita, ela não tem ainda uma vontade própria que lhe permita determinar onde é que ela vai, como é que ela vai. Simplesmente, ela vai quando eu vou. Ela não diz, pai, agora temos que ir ao Mercadona, temos que ir buscar aí um almoço ou um jantar. Não, ela vai quando eu vou. Deixa-me ler isto para ti. A Benedita não determina onde vai nem o que vai fazer. Ela vem comigo onde eu vou. Ela vem com o Pai fazer o que o Pai está a fazer. Isto lembra-nos alguma coisa? Quando Cristo diz, eu não vim aqui a este mundo para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. É por isso que eu estou aqui. Eu não vim fazer as coisas que eu quero. E é fácil de olhar para este exemplo da Benedita e dizer, claro, André, mas ela é bebé. Sabem qual é que é o verdadeiro desafio da nossa vida cristã em mantê-la simples? É nós continuarmos a vivermos como crianças no colo do nosso Pai que está nos céus. Nós dizermos, não, Deus, eu agora já sei fazer o meu almoço, eu agora já sei a minha vida, eu agora já sei organizar a minha coisa. E nós deixamos de ser bebés, passamos a ser crianças, deixamos de ser crianças, passamos a ser adolescentes, deixamos de ser adolescentes, começamos a ser jovens adultos e começamos a ser adultos. E nós olhamos para a nossa vida e pensamos assim, eu compliquei tanto a minha vida que eu deixei de viver como filho de Deus que está no colo do Pai. E eu queria te relembrar, a cada um de vocês que está aqui hoje, Deus ainda te tem nos seus braços. Tu podes achar que tu já és um adulto, tu podes querer controlar a tua vida, tu podes querer organizar todas as coisas na tua vida, a tua vida familiar, espiritual, emocional ou profissional. Deus ainda te tem nos braços dele. E a mim o que me faz muitas vezes confusão, igreja, é à medida que nós nos tornamos adultos, nós nos esquecermos, e eu não sei que tipo de teologia ou que doutrina é essa, em que nós olhamos para Deus como nosso Salvador, mas nós não olhamos para Ele como nosso Senhor. É que se eu perguntasse aqui nesta igreja e em tantas outras, ei, Cristo é o teu Salvador? Claro, Cristo é o meu Salvador, mas o que é que nos faz pensar que Ele pode ser o nosso Salvador sem ser o nosso Senhor? Ele disse em Mateus 7, muitos vão chegar ao pé de mim a dizer, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome? Não fizemos nós milagres em teu nome? E vai Jesus, Senhor, eu nunca fui Senhor da tua vida. Sempre que eu tentei ser Senhor da tua vida, tu foste embora. Sim, eu fui durante um período da tua vida, eu fui o teu Salvador. Mas tu nunca me deixaste ser o teu Senhor. Igreja, Cristo é o Senhor da tua vida. É porque se Ele for o Senhor da nossa vida, nós vamos andar com Ele como a Benedita anda comigo. Nós entendemos que esta vida não tem nada a ver connosco e que nós estamos aqui nesta terra durante 50, 70, 80, 100 anos para estarmos com o Pai e para cumprirmos o seu propósito aqui nesta terra. Alguém está aí comigo? É bastante simples. Duas coisas. Estar com Ele e fazer o que Ele fez. Ser um discípulo e fazer discípulos. Se nós tivéssemos que reduzir a vida cristã e a nossa vida, será que eu estou a dedicar o mais importante e a maior fatia do meu tempo a estar com quem realmente interessa, que é com o meu Pai que está nos céus, relacionamento? Mas segunda coisa, será que eu estou a cumprir o propósito para o qual Ele me criou? E o propósito é simples, estabelecer o reino dEle aqui na terra. Não é só tempo para estar com Deus, é tempo para cumprir os propósitos de Deus. É porque há pessoas que querem estar com Deus, mas não querem cumprir os propósitos dEle. Por isso é que há promessas na sua vida que nunca foram feitas. Porque nós precisamos de estar com Deus, mas a gente precisa de despertar para o propósito que Ele tem para nós. Nós precisamos de dedicar tempo aos propósitos de Deus. Deixa-me deixar isso claro. Mateus capítulo 3, João Batista vai começar e ele vai dizer assim, arrependam-se porque o reino dos céus está bem próximo. Pessoal, não sei se vocês... Igreja, será que nós já despertamos para que o reino dos céus já chegou até nós? Será que a gente consegue vislumbrar essa realidade? E João, ele estava a querer esclarecer aquelas pessoas. Pessoal, despertem para a vida, o reino dos céus está prestes a chegar. Jesus vem, ele começa a pregar. Mateus capítulo 4, versículo 17. Daí em diante Jesus começou a pregar. Arrependam-se porque o reino dos céus está...
E eu quero dizer isso hoje. Igreja, o reino dos céus já chegou. Está aí alguém? Então o que é que a gente está a fazer da nossa vida se o reino dos céus já chegou? É porque se o reino dos céus já chegou, isso muda tudo, igreja. Muda tudo. João Batista vai avisar isso. Jesus vai avisar isso. Quando ele está a ensinar os discípulos, olha como é que ele ensina. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita no... E eu estou-vos a trazer esse reino, igreja. Jesus está-lhes a dizer quando ele está a ensinar, a orar. O reino dos céus está a chegar. Esta realidade mundana que vocês veem está prestes a ser destruída com todo o poder que vem dos céus através de mim, do meu sangue e da minha cruz. O reino dos céus está a chegar. Quando ele envia os 12... Em Mateus, no capítulo 10, versículo 7, diz: pelo caminho, escutem, à medida que ele envia os 12, e eu não acredito só que ele enviou aqueles 12, ele começou por enviar os 12, mas depois enviou os 70, e agora está-nos a enviar a nós. Ele diz: pelo caminho anunciem que o reino dos céus está a chegar. E esta é a mensagem central do Evangelho. O reino dos céus está a chegar. E Deus incumbiu-nos, chamou-nos a nós para nós expandirmos o seu reino aqui na terra. Isso está claro na oração do Pai Nosso, isso está claro na mensagem de João Batista, está claro na mensagem de Jesus. Então, se o reino dos céus já chegou, igreja, por favor, desperta para o propósito dele. Igreja, a missão na cidade, desperta para a missão que ele tem para nós. Começa no relacionamento, mas continua no propósito. É pseudo-espiritualidade achar que nós vivemos um relacionamento com Deus, mas não vivemos um propósito com Deus. Em Atos 1, no capítulo 8, Jesus deixa a promessa. Escuta, é a última coisa que ele vai dizer antes de ser elevado aos céus. Ele vai dizer assim: vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder. Para quê? Para estabelecer o reino dos céus aqui na terra. Para vocês serem minhas testemunhas, e assim como eu vim trazer o reino dos céus aqui à terra, eu estou-vos a chamar. O próprio Espírito que está em mim vai estar agora em vocês, de forma em que em cada sítio onde vocês estiverem, escuta isto, quando tu estás no almoço de família mais logo, quando tu estás no jantar, quando tu estás no teu trabalho, sabes o que é que tu és? Um estabelecedor do reino dos céus aqui nesta terra. O que a palavra está a dizer, tu és uma testemunha de Jesus Cristo, cujo Espírito que agora habita em ti é o mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos. Isso significa que o reino dos céus já chegou e que isso muda tudo, igreja. Como é que isso modifica a nossa vida? Porque nós sabemos que a todo lugar onde Deus nos leva para cumprir o seu propósito, sempre, onde quer que Deus está a levar, Deus está a levar com um único propósito. Já te aconteceu alguma vez tu dizer assim: eu não sei o que é que eu vim aqui fazer? Tu chegaste a um trabalho, eu não sei o que é que eu estou a fazer neste trabalho. Tu chegaste a uma cidade, eu não sei o que é que estou a fazer nesta cidade. Tu chegaste a um país, eu não sei o que é que estou a fazer neste país. Tu chegaste a um contexto de amigos, eu não sei o que é que estou a fazer neste contexto de amigos. Deus colocou-te em todos os lugares com um propósito. Será que tu consegues entender isso? É que a maior parte das pessoas vive frustrada muitas vezes com Deus porque elas não entendem, não tem a ver com o relacionamento, elas não entendem o propósito de Deus as ter colocado no sítio onde elas colocou. E é simples, não tens que orar sequer sobre isso, está na palavra de Deus. Deus colocou-te onde Ele te colocou para tu estabeleceres o reino dos céus lá. É simples. Porque é que Deus me colocou aqui? Deus, não faça, para de orar isso. Deus colocou-te onde Ele te colocou para seres um estabelecedor do reino dos céus da terra. Queres mais passagens do que essa? A gente pode continuar, eu não vou conseguir pregar mais nada, mas a gente vai só ver isso. Tu foste chamado para estar aqui onde tu estás, para tu estabeleceres o reino dos céus aqui na terra. Se não ouvis mais nada do que eu vá dizer hoje, por favor, leva isto. Estabelece o reino dos céus aqui na terra, porque foi para isso que Ele te formou desde o ventre da tua mãe e pelo qual tu estás a respirar agora. Foi para isso. Não foi para tu teres um casamento porreiro. Não foi para tu teres uma família fixe. Não foi para teres um trabalho bom ou um salário bom. Essas coisas são fixe, são top. Não foi para isso que Ele te formou desde o ventre da tua mãe. Foi para a glória dEle. E todas essas coisas contribuem para que Ele seja glorificado dia após dia após dia. A primeira coisa que nos impossibilita de viver uma vida simples com Deus, então, é a nossa falta de... Então não dês mais essa desculpa. Eu não tenho tempo para estar com Deus. Mano, se não tens tempo para estar com Deus, tu não tens tempo para fazer mais nada da vida. Porquê? Porque estar com Deus é o mais importante. Alguém está comigo? 17 estão. Os outros estão meio nervosos ainda.
Escuta, se Deus nos criou desde o ventre da nossa mãe, e se o mais importante que nós temos para fazer nesta vida é estar com Ele, qualquer coisa que nós estejamos a fazer que não seja estar com Ele, vai ser altamente menos satisfatório, menos pleno, menos... Há tantas pessoas que se orassem e tivessem uma vida de oração diferente, havia tantos problemas que ia acabar na vida delas. Tantos! Tanto problema que ia acabar. Só que se tu continuas a viver como Cristo Salvador, mas sem ter o Cristo Senhor, é normal que a tua vida cristã comece a adormecer. Está aí alguém, igreja? E essa doutrina, essa teologia tem que sair de nós. Porque mesmo como nós vimos lá em Mateus 7, em que muitos vão dizer Senhor, Senhor, eu acho que há muitos cristãos que vão ficar surpreendidos no final da sua vida. Senhor, não fui eu à igreja. Senhor, não fiz uma oração com os meus filhos. Senhor, não li os versículos na Bíblia. E Jesus vai dizer, eu nunca fui teu Senhor. Tiveste a enganar quem, meu? Tiveste a enganar quem? Estavas a enganar a cultura onde tu estavas a abrir a Bíblia de vez em quando? Tu nunca me enganaste. Tu nunca confiaste em mim. A tua vida está aí alguém, igreja? Por favor, despertem para o Evangelho de Jesus Cristo, porque isto não é uma palhaçada, não é uma brincadeira. É sério, Ele morreu por nós, igreja. E eu estou farto de ver cristão adormecido. Desperta, acorda. Ou é tudo ou não é nada. Está aí alguém? Não é, é às vezes, ou é tudo ou é nada. Ele vai deixar isso claro, Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu, não é pastor da minha igreja, não é líder, não pode ser meu discípulo se não renunciar a... Eu acho que a maior parte dos cristãos não estão a perceber a alta exigência de Jesus. Jesus, Ele nunca vai mandar ninguém embora a dizer tu não me podes seguir. Ele só vai dizer assim, a exigência é essa, renuncia a tudo. E depois as pessoas auto-eliminam-se. Que é, não, eu não estou disposto a negar isto, nem estou disposto a negar aquilo. E Jesus está, ok, não há problema. Mas não vivas na ilusão então que podes ser meu discípulo. Está aí alguém? E eu não quero viver com cristãos que vivem numa ilusão, em que olham para um Cristo Salvador, mas que não é seu Senhor. André, estás a dizer o quê? Que a graça de Deus não é suficiente? Estás a dizer o quê? Que a salvação vem pelas obras? Não, eu estou a dizer que a salvação vem pela graça, mediante a fé, mas que a maneira como nós vivemos a nossa vida demonstra a nossa fé, igreja. É isso que eu estou a dizer. É pela graça mediante a fé, então mostra-me a tua fé pela maneira como tu vives. E se a maneira como tu vives, a maior fatia, parte... Eu sei que todos nós temos trabalhos complicados, vidas complicadas, crianças, mudanças culturais, profissionais, trabalhos por turnos. É tramado. É tramado. Eu sei que sim. Mas nada disso é justificativo para nós não fazermos o que é mais importante, estar aos pés de Jesus. Então nunca mais diz essa desculpa, porque eu já ouvi essa desculpa tantas vezes. Eu não tenho tempo para estar com Deus. Então estás a desperdiçar a tua vida, desculpa dizer-te. Tu estás a desperdiçar a tua vida com outras coisas que não se comparam um milésimo a quem é Jesus Cristo. Então foca a tua vida e diz, não precisas dizer para ninguém, agora é mesmo para ti mesmo. Eu preciso de reconciliar o meu relacionamento com Deus e voltar para os pés dele. A mensagem de hoje é isso. Eu preciso voltar para os pés de Jesus. Não é ativismo cristão. É tempo, como eu estou às vezes com a Benedita, simplesmente olhar para ela e ela olhar para mim a mostrar-me os dentes dela. Ela ainda nem sabe que tem dentes. Fica só a rir-se para mim com os dentinhos. Sabem o que é que a gente está a fazer? Estamos os dois simplesmente na presença um do outro. E Deus quer despertar em nós. Porque não vale a pena a gente falar do que a gente vai seguir, que é propósito, se a gente não fala de relacionamento. Se não há relacionamento, esquece o propósito. É porque alguns pensam que podem andar no propósito sem ter relacionamento. Está aí alguém? Não adianta. Deus não está muito interessado em usar-te para fazer alguma coisa se tu não estiveres com Ele primeiro. Para mim não é muito importante que a Benedita faça algumas coisas ou que a Camila ou que o Martim façam algumas coisas se o coração deles não estiver alinhado primeiro e se eles não estiverem bem comigo. Quem está aqui, que tem filhos, que tem pais, todos temos,
o mais importante é o relacionamento. Mas por ser o mais importante, não quer dizer que é a única coisa. Porque quando há relacionamento sério, isso desperta um propósito. E é aí que nós vamos agora ver como muitas outras desculpas nos afastam da simplicidade da vida cristã. Olha o que é que a parábola do semeador diz. O semeador semeia a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas vem logo Satanás e tira a palavra que neles tinha sido semeada. Olha o que é que aconteceu neste tipo de terreno. Nós somos o terreno. A semente é o Evangelho. Está aí alguém? Todos nós já ouvimos o Evangelho, todos nós já fomos semeados. Só que há diferentes tipos de solo no qual essa semente está ou não a germinar, está ou não a dar fruto. E a primeira coisa que a palavra está a dizer é quando nós ouvimos o Evangelho, o que é que acontece em muitas das pessoas que ouvem? Eu não tenho disponibilidade nem vontade para seguir esse Jesus. E, infelizmente, vão ser muitas as pessoas que vão dizer isso ao longo da sua vida. No final da vida elas vão se arrepender, mas elas ainda não conseguem entender isso. A falta de fé e a falta de disponibilidade para caminhar com Jesus fez com que Satanás viesse e arrancasse aquela semente que tinha sido lá. Mas nós não queremos ser essa semente, certo, igreja? Aliás, nós não queremos ser esse terreno. Mas a palavra continua no versículo 16 e diz: outras pessoas, escuta, se calhar nós não éramos estas pessoas, mas a palavra está a dizer agora há outras pessoas, porque há muitas pessoas, certo, igreja? Então escuta, outras pessoas são como a semente que caiu no terreno pedregoso. Recebem a palavra com alegria. Olha o que é que a palavra está a dizer. As pessoas, não, espera aí, elas receberam a palavra e não receberam de uma maneira qualquer, receberam com, toda a gente pode dizer alto. Já conheceste assim alguém que recebeu a palavra de Deus com alegria, mas olha o que é que acontece depois. Mas não têm raízes fundas. Porquê? Porque nunca criaram raízes a partir do relacionamento. Elas não têm raízes fundas. Mal vêm as aflições ou as perseguições. Por causa da palavra de Deus, desistem. Olha aí para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: cria raízes. Sabes porquê? Porque nas alturas é porque Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter uma coisa que se chama, que é o que está lá escrito. Ele já está a garantir, tu vais ter aflições. Então escuta, quando vierem as aflições na tua vida, quando tu começares a ser perseguido, quando no teu trabalho começarem a dizer que tu és estúpido por ir à igreja evangélica, quando a tua família começar a olhar para ti de lado porque tu és cristão, quando essas coisas começarem a acontecer, o que te vai agarrar são as raízes que tu tens. Então cria raízes. Porque se tu não criares raízes, hoje tu estás aqui, mas amanhã tu não estás. Hoje tu estás com Deus, mas amanhã tu não estás. Hoje tu estás na palavra, mas amanhã tu não estás. Hoje tu estás na oração, mas amanhã tu não estás. Porquê? Porque tu recebeste, se calhar, até a palavra com alegria, só que não fundamentaram as raízes. Nós precisamos de criar raízes no nosso relacionamento com Deus. Porque o que nos agarra, sabem o que é? É o relacionamento que nós temos e o chamado que nós sabemos que Ele nos tem. De certeza, já que muitos de nós podíamos dar testemunhos de que aquilo que te segurou em muitas alturas na tua vida foi o relacionamento que tu tinhas com Deus e a certeza do chamado que Ele tinha para ti, porque não tinhas mais nada a não ser isso. Tu olhavas para o lado, não tinhas ninguém. Tu olhavas para cima, parecia que não ouvias Deus, mas tu lembravas daquilo que Ele já fez na tua vida. E sabes o que é que todas essas coisas contribuíram para o momento onde tu estavas? Criaram raízes. Cria raízes na tua vida. Cria raízes na tua vida com Deus. Cria raízes na tua vida familiar. Cria raízes na igreja. Não entres 5 minutos antes do culto começar. O culto ainda não acabou, o pessoal já está a sair. O que é isso, meu? Cria raízes, meu. Cria raízes, meu. Porque a gente não quer estar aqui na palhaçada cristã. Não está na brincadeira. Eu vou, mas não vou. Está um pé aqui, está um pé no mundo. O meu foco está no trabalho, mas a coisa... Mas não dá. Tu podes continuar a enganar-te a ti. No final da nossa vida, muitos vão ter uma surpresa. Tu nunca foste meu filho e meu servo porque tu não quiseste. Eu quis ser teu Senhor. E tu ouviste tantas vezes. Porquê é que tu não deste esse passo? Porquê é que tu não confiaste em mim? Porque a confiança em Deus aumenta o nosso relacionamento também. A nossa obediência a Deus aumenta também o nosso relacionamento. Eu nisso prego isso a semana passada. A linguagem do amor de Deus é a nossa obediência. Obedece, confia, mesmo quando tu não estás a ver. Primeiro impedimento, o tempo. Segundo impedimento para vivermos uma vida simples. As aflições e as perseguições que nos impedem de criar raízes na nossa vida. Terceiro e último impedimento, e agora vão já 3 de rajada. Para uma vida simples.
versículo 19. Aliás, 18 ainda. Outras, então isto foi umas pessoas. Umas veio Satanás, arrancou. Outras não tinham raízes profundas, mas ainda há outras agora. Que outras são essas? São como a semente que caiu no terreno cheio de espinhos. Essas ouvem a palavra, mas quando aparecem as preocupações da vida. Quem é que está aí com preocupações? Levanta a mão em nome de Jesus. Levanta toda a gente a mão aí. Tudo preocupado com a vida, pessoal. Bem-vindos ao século XXI. É que é tramado, sabem porquê? Porque nós estamos ocupados. Quem é que está ocupado? Eu estou a falar ocupado. Quem é que tem uma vida ocupada? André, se eu soubesse a minha vida, meu. É que é complicado duas vezes, sabes porquê? Porque o pessoal está ocupado, está sempre, tem que ir fazer isto, tem que ir fazer, está sempre ocupado. E depois está preocupado, que é, já está ocupado duas vezes. Eu até fico baralhado a explicar isto. Que a pessoa está ocupada onde está e está preocupada com aquilo que vai chegar. Então por isso é que a gente vive na crise da ansiedade. Que eu estou ocupado agora e já estou preocupado com aquilo que vem a seguir. Claro que eu estou nervoso. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Tira lá a ocupação, tira a preocupação, meu. Tira isso. Porque essas preocupações da tua vida vão te impedir de viver o relacionamento e o propósito que Deus tem para a tua vida. Não consegues ver isso. Simplifica a tua vida. Para que não tenhas que andar sempre preocupado, porque a palavra de Deus está a dizer que as preocupações da tua vida vão te afastar do chamado e do propósito de Deus e do relacionamento com Ele. Diz à pessoa que está ao teu lado, para de estar preocupado. Mas não diz só que são as preocupações da vida. Olha agora, a ilusão das riquezas. Começa a ficar iludido. A semana passada vi um vídeo que era assim, era uma pessoa que andava na rua. Tipo um entrevistador, andava na rua e ele andava assim. 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Viram? 5 minutos com Jesus ou 5 milhões na conta? Só 5 milhões na conta, vai lá. Quero é dinheiro. E é engraçado porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Desculpem os meus falsetes. Isto está... A palavra de Deus vai dizer assim, tu não podes ser, ou não podes servir o dinheiro e... Não podes ser dois senhores, não é? Tens que escolher um desses dois senhores. E o que a palavra de Deus está aqui a dizer é, a ilusão das riquezas vai-te afastar de Deus. A ilusão das riquezas vai-te afastar do chamado que Ele tem para ti, do propósito que Ele tem para ti. Tantas vezes que tu podias ter estado aos pés dEle e que tu estavas focado só em fazer mais dinheiro que se calhar nem precisavas. Só como tu estás preocupado com o dia de amanhã, que já agora foi o tema central da mensagem de Jesus no Sermão do Monte. Não se aflijam, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã já vai ter as suas preocupações. Não se aflijam. Nós esquecemos, voltando outra vez à oração do Pai Nosso que nós já vimos hoje, o pão nosso de cada... Não é o pão da manhã, é o pão de hoje. Para de querer hoje o pão da manhã. Está aí alguém, igreja? Porque o facto de tu não estás a desfrutar do pão de hoje, que Ele está a dar hoje, e estás preocupado com o pão da manhã, está-te a afastar de viveres o mais importante da tua vida, que é estar na presença dEle. Quantos, fruto de trabalho, fruto de tantas coisas, não têm estado aos pés de Jesus? Quantos não estão na igreja, não vêm à igreja, porque estão preocupados em pagar a conta ao final do mês? Escuta, para Deus nada falha. E quando nós estamos debaixo, e eu sei que muitos que estão aqui já viveram isso, quando tu estás debaixo de um relacionamento profundo com Deus e do propósito que Ele tem para ti, nada te abala. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? É que só quem experimenta, só quem vive isso é que pode responder. Quando tu estás debaixo do chamado e do propósito de Deus, e eu sei, a minha vida pode estar tramada, mas eu sei que eu estou exatamente onde eu devia estar a fazer aquilo que eu estou a fazer. Eu sei que a mão do Senhor está sobre a minha vida, nada te abala, podem vir quem vier. Não abala, porque eu estou onde estou por causa do Senhor. Amém, igreja?
Então, enquanto tu podes ter tudo o resto e ainda assim a tua vida estar uma desgraça. Conta bancária não está má. Vida emocional está fixe. Minha mulher, meu marido, minha família está porreira, boa, meu. Ambiente no trabalho, top, está fixe também. Podem estar todas as coisas deste mundo mais ou menos ajustadas. E enquanto isso, o teu coração está miserável. Porquê? Porque ele está sedento do relacionamento com o Pai. Alguém sabe o que é que eu estou a dizer? E alguns de nós não nos importamos de viver sedentos corporalmente, carnalmente, humanamente e estarmos com sede de Deus. Até quando é que as preocupações da vida vão tomar conta da tua vida? Até quando é que as ilusões das riquezas vão tomar conta da tua vida? E por último, até quando é que as ambições pessoais que tu tens vão sufocar a tua vida? Porque é assim que termina o versículo 19. Mas quando aparecem as preocupações da vida, a ilusão das riquezas e outras ambições sufocam a palavra. Olha o que a Bíblia está a dizer. Sufocam a palavra. E ela não produz... Bora lá dizer isso? Ela não produz fruto. Não estás cansado de não produzir fruto? Não estamos nós cansados de não produzir fruto? Pergunto eu, igreja. Porque há outros, que eu acredito que somos nós. Versículo 20. Mas outras pessoas são como a semente que caiu em boa terra. Ouvem a palavra de Deus, recebem-na e dão fruto. Uns 30, outros 60 e outros 100 vezes mais. Deus, eis-me aqui, Senhor. Não há muita coisa que tu possas, se calhar... Quando tu olhas para mim, pensar como é que eu posso usar, assim como quando Jesus olhou para os discípulos. E quando ele olhava para os discípulos, ele viu assim: Pedro, tem que trabalhar o teu caráter, Pedro. Estás sempre a querer dar porrada em toda a gente. Tomé, porque é que tu não crês, seu cético? Crê, precisas de ver para tu creres. Mateus, péssima reputação. Mateus, metade da aldeia odeia, tu tiras dinheiro a toda a gente. Jesus olhava para os discípulos e via como é que eu vou utilizar estas pessoas que estão todas bagunçadas na vida, com a reputação terrível, com o caráter por resolver. Tiago e João querem ter os principais lugares ao meu lado. Ainda estão preocupados com a imagem dele. Mas Jesus podia fazer alguma coisa daquelas pessoas. Escuta, eu não sei em que fase é que tu estás na tua vida, mas Jesus pode fazer alguma coisa transcendente na tua vida. Se tu disponibilizares a estar a voltar aos pés dele e a cumprir o propósito para o qual ele te criou, de estabelecer o reino dos céus aqui nesta terra, igreja. É por isto que ele diz: vão e façam discípulos, batizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Estendam-se por Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Passem por Aveiro, passem pelo Porto, passem por Viseu, passem por Bragança, passem pela Madeira, passem pelos Açores. Vão e façam. Escutem, começa no relacionamento. Mas alguém consegue perceber esse verbo que está ali? Vão e... Toda a gente pode dizer vão e... Então vai e faz. E alguns de nós temos que despertar para o relacionamento, dizer: Deus está-me a chamar outra vez para voltar ao lugar secreto. E outros já estão no lugar secreto e têm que sair de lá porque Deus chamou-te para fazer, irmão. Desperta para estabelecer o reino dos céus aqui nesta terra. Porque a vida simples é rotineira, mas ela é focada no essencial. E sabem porque é que às vezes a rotina nos trama também? A semana passada a minha família tirou 3 dias de férias. A gente estava lá no nosso sítio preferido para estarmos. A banda pode subir entretanto, que nós vamos terminar e vamos orar juntos. Nós estávamos num parque aquático, que é o melhor sítio que há para estar nesta terra, como vocês sabem. Parque aquático, ali a divertir-nos. E quando tu entras no parque aquático, estão aqueles escorregas gigantes. E quando tu entras, tu tomaste o pequeno almoço, ainda é de manhã, etc. E se vocês forem como eu, vocês começam a olhar, principalmente se forem como a Eunice, que é, a Eunice quer ir ao maior logo. Não quer ir àquele que é o maior. André, segura a bendita, segura aquele, fica com todos, deixa-me ir àquele. Quer ir logo àquele primeiro. Que é aquele mesmo que é do género, ou tu vais gostar ou vais partir a clavícula. Estás a ver? Um dos dois vão acontecer de certeza. Não vai? Bora lá.
a gente fica cá a fazer vídeos, etc. A primeira vez que tu andas num escorrega desses, é uma adrenalina brutal. É uma experiência brutal. Tu chegas cá abaixo e é tipo, E alguns de nós já tivemos, com Deus. Só que depois Deus chama-te, olha, a vida cristã não é só, Está aí alguém? E a gente estava à espera de que a vida com Deus fosse sempre, como a gente teve. Só que a vida não é assim, porque a vida simples, ela é focada no essencial, e o essencial é rotineiro. É simples, é no dia a dia. Sabes o que é que acontece? Primeira vez que tu andas no escorrega, uau, este é o melhor escorrega que eu já andei, isto é brutal, quero ir outra vez. Top. Sabes o que é que acontece depois de tu andares 10 vezes? Já não dá pica, tu queres outro maior. E alguns de nós andamos assim com Deus. Sempre à procura de uma experiência nova, de uma coisa nova, do novo de Deus, de alguma coisa. Não é suficiente, aquela cruz não é suficiente, é sempre preciso mais alguma coisa. Igreja, aquela cruz é suficiente. Tu não precisas de um aumento no teu trabalho. Tu não precisas mais da aprovação dos outros, não precisas mais de um amigo, não precisas que a tua mulher mude, não precisas que o teu marido mude, não precisas que os teus filhos comecem a se portar bem, tu não precisas de nada dessas coisas, tu precisas mais da presença do Senhor Jesus na tua vida, meu. Desperta para o relacionamento, igreja. E que esse relacionamento se torne num propósito muito maior. Sabes o que é que tu vais pensar na tua vida? Não vais olhar para a tua conta bancária. Sabem uma coisa que me ajudou muito a largar as aulas de canto e a largar a minha vida profissional para me dedicar ao Senhor a tempo inteiro? E não quer dizer que todos tenham esse chamado, não. Deus vai usar muito mais pessoas, acredito eu, que nunca vão trabalhar em ministério a vida inteira. Isso nunca foi um requisito. Não. Deus vai usar até às vezes muito mais pessoas que são bivocacionais, mas estão focadas em estabelecer o reino dos céus na terra, do que pastores que são assalariados que andam por aí. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com foco. Tem a ver com a importância que eu dou àquilo que eu quero fazer da minha vida. E eu lembro-me quando eu estava a dar aulas de canto e eu estava a receber uma guita muito boa. E a minha vida estava totalmente estabilizada e o Senhor a dizer-me, é hora de tu largares isso. Depois vou passar disto para 0. Eu estou-te a chamar para tu passares desse valor todo que tu estás a receber para 0. E depois, não te preocupes com o dia da manhã. Deus, eu não sei se eu consigo fazer isso. Então fica aí. Fica aí, continua. Na tua vida, segunda-feira, a trabalhar. E não é o trabalhar, é o trabalhar para estar lá para ganhar dinheiro. Continua desfocado. Sabes o que é que tu te vais lembrar no final da tua vida? São as almas todas que o Senhor te usou para resgatar do inferno para o reino dos céus. Não são as contas. Não foi aquilo que tu alcançaste, não foi aquilo que tu viveste, não foi aquilo que tu fizeste. É porque eu percebi que enquanto professor de canto eu ajudava as pessoas a cumprir os seus sonhos musicais. Mas eu percebi que no Evangelho eu estava a impactar eternamente as almas delas. Eu disse, é isso que eu quero, é ter um impacto eterno na vida das pessoas. E Deus quer nos usar a todos nós para nós fazermos isso. Vamos ficar de pé. E vamos ter um tempo de oração. E eu queria te ler, ainda vou ler uma última passagem, mas posso ler ali? Podes ler? Obrigado, Marcelo. Vamos ler todos juntos. Porque tudo se resume a isto, igreja, que nós vamos ler agora. O reino dos céus. Nós falámos sobre isso esta manhã. E olha o que é que Jesus vai falar sobre o reino dos céus. Ele vai dizer assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Porquê? Porque ele encontrou o tesouro. Igreja, ninguém fica indiferente a um tesouro. Está aí alguém? Ninguém fica. A minha pergunta é, será que Jesus é o teu tesouro? Porque se Ele for, tu vais começar a caminhar com Ele como a Benedita caminha comigo. Ele é o meu Pai. E Ele chamou-me desde o ventre da minha mãe para estabelecer o seu reino aqui nesta terra. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que Tu possas despertar corações esta manhã, Pai. No nome de Jesus eu Te peço, Senhor, abre as mentes que estão aprisionadas pelo dinheiro, Senhor.
Abre os corações que estão aprisionados pelas preocupações da vida, pelas ilusões das riquezas, pelas ambições pessoais. Senhor, no nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai, vem trazer a tua cura e a tua liberdade sobre cada pessoa que tem sido...